Oi, primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Alan. Eu estava falando um pouquinho sobre o conteúdo, sobre a história da tabela periódica, como ela foi construída, quem foram os cientistas que foram, foram desenvolvendo a tabela periódica durante esses anos. Bom, esses slides eles vão estar no conteúdo, né, que toda semana eu deixo para vocês lá no WhatsApp, mas eu vou estar fazendo isso porque fica mais fácil para vocês estar entendendo o conteúdo, como se fosse uma aula, certo? Então aproveitem e assistam esses vídeos que eu estou fazendo para vocês. Tá? Esse é o conteúdo da semana 2 do PET 4. Então vamos lá. A tabela periódica, nós como sabemos, ela não foi construída, né, como tudo, não foi construído de uma hora para outra, né? E ela foi em questão de, né, vamos por uns 200, 300 anos, que ela foi sendo construída aos poucos. Mas desde a antiguidade a gente já se conhece alguns tipos de elementos químicos ou é, compostos como ouro, prata, ferro, que foram sendo descobertos com o tempo. Né? Existiu um cientista, né, chamado Doberan, século XIX. Ele foi o primeiro a elaborar técnicas e ideias para a montagem da tabela periódica com princípios, né? Com coisas empíricas, com, com resultados, né? Que nós chamamos da lei das tríades. Então ele foi percebendo que existiam três elementos, sempre existiam três elementos que tinham propriedades parecidas, né? Esse comportamento das leis das tríades foi feito pelo químico alemão Doberan. Né? Depois foram aparecendo outros, né? No mesmo século, século XIX, apareceu o Charcot, que é um cientista francês, né? Foi a ideia do parafuso telúrico, mas não era muito válido pela questão que ele era feito até o cálcio, então algumas propriedades embatiam com alguns elementos químicos que iam né, pela frente. Vai ter o Mendeleev, que é no século XX, mas eu vou estar falando dele mais pela frente. Né? Mendeleev foi um, um cientista do século XX que começou a pegar os elementos químicos por, pela massa atômica e foram pegando as características nas horizontais e nas verticais de acordo com o tamanho, de acordo com a massa atômica, de acordo com a massa do elemento químico, né? Suas propriedades. Então ele organizou uma carta, um mapa agrupando esses elementos com as suas propriedades. Depois, né, já com essa ideia de Mendeleev, apareceram outros cientistas que continuaram com o mesmo sentido e viram, não, o que Mendeleev fez foi uma coisa fora de série. Então eles continuam usando aquela ideia, né, de colunas e elementos em colunas e na horizontal e na vertical, mas já começando a trabalhar com novos elementos químicos. Né? Já com o Henri Moseley, ele já trabalhou com a questão do número atômico. Eles foram se descobrindo novos elementos químicos por causa da né, desenvolvimento de técnicas que foram aparecendo no século XX, como raio-x e outras técnicas que foram também descobrindo por causa dos elementos mais pesados e entre outras coisas. Né?
E a partir de 1940, que foi o descobrimento de elementos químicos pesados, como urânio, plutônio, que foram até utilizados na Segunda Guerra Mundial com bombas atômicas, já foram descobertos assim elementos, vários elementos acima do número atômico 94. E assim foi construindo a tabela periódica e configurando com a mesma ideia de Mendeleev. Mas Mendeleev na época não tinha uma vasta quantidade de elementos químicos. Mas a ideia da construção entre elementos na horizontal e na vertical foi estabelecida por ele. E assim a tabela foi desenvolvendo, foi aparecendo novos elementos químicos, né? Pouco até 102, 110, foram aparecendo os actinídeos, os latanídeos, por elementos que foram aparecendo. E a tabela periódica de hoje, ela vai até os elementos até 118, né? Esses elementos, né, alguns elementos foram aparecendo na última atualização, né, que houve, mas já existe até os 118, esses elementos químicos. Então, a história é essa, a história da tabela periódica, ela foi construída com mais ou menos umas 3 ideias, né? Então, foi a das tríades, né, do parafuso telúrico e Mendeleev. A partir de Mendeleev, as ideias foram só sendo utilizadas e pegando mais elementos químicos. Porque com a carta que Mendeleev fez, ele já deu meio caminho, né? Ele já deixou os espaços vazios só para colocar os elementos químicos que iriam ser descobertos. Mas antes de Mendeleev, não existia uma reconfiguração, uma carta, uma tabela como nós temos hoje. A partir de Mendeleev, ele construiu essa carta, esse mapa, deixando os espaços vazios que ele sabia que existia o elemento químico, mas não tinha descobrido. Então, ele já estava à frente de muitos pesquisadores e cientistas da época. Então, a partir de Mendeleev, outros cientistas que foram aparecendo foram só, como se diz, colocando as peças no quebra-cabeça. O quebra-cabeça tinha os espaços vazios, a tabela tinha os seus espaços vazios e foi preenchendo com os elementos químicos, né, que estavam faltando. Ok? Então agora, resumindo essa parte, a tabela periódica, como foi visto, ela é uma tabela extremamente periódica. Então, tudo nela, as colunas, as fileiras, né? Vamos falar de períodos, vai ser chamada de períodos, elas seguem um padrão. Então, se você quiser achar um elemento químico numa tabela periódica, não tem dificuldade. Se você tiver o conhecimento, saber onde está, onde tem um elemento químico em certa posição, é como um quebra-cabeça. Conhecer um mapa, como se fosse um mapa do Brasil, como se fosse um mapa mundi. Sabe onde que é a América, sabe onde que é a Ásia, sabe onde é a Oceania, sabe onde que são os continentes. A tabela periódica também é da mesma forma, como se os elementos químicos fossem os países e você vai ter que saber onde esses elementos químicos estão em cada lugar da tabela. A tabela é mais fácil ainda que o mapa mundi, porque a tabela periódica ela está totalmente atribuída com características físico-químicas e cada elemento está distribuído no seu período e na sua coluna específica, né? Sem ter erros para estar em lugares diferentes. Então, os elementos vão ter propriedades semelhantes, por exemplo, elementos que estão na coluna 1
A, eles vão ter as mesmas características, ok? Então vamos lá, essa é a nossa tabela periódica atual, que ela está até no pote, ok? Então nós viemos aqui que do lado esquerdo nós temos os alcalinos, um A, e no coluna 2 alcalinos terrosos. Esse lado esquerdo aqui são os metais, e esse lado esquerdo aqui são os ametais. Essa primeira linha aqui embaixo são os latanídeos e essas aqui são os actinídeos, né? São os elementos que estão aqui embaixo. Esses aqui que estão no meio são elementos de transição, nós chamamos, né? Metais de transição. E nós chamamos esse lado e essas duas colunas aqui de elementos representativos. Em algumas questões de exercício pode ver, né, na apostila acho que está assim. Então, a coluna 1, coluna 2, coluna 13 até a 18 são elementos representativos. E a coluna 13 até a 12 são elementos de transição. Sendo que esses elementos aqui são ametais e daqui da 12 para cá são metais, ok? Então a gente trabalha assim. Nossa tabela periódica na horizontal nós chamamos de período, né? Primeiro período, segundo período, terceiro período, né? São 7 períodos, né? E na coluna nós chamamos de família ou grupo, né? Como eu disse para vocês, né? Esses elementos que estão aqui no meio são elementos de transição e esses aqui, o 1 e 2, 13 até 18 ou até 17, né? Bem dito que é 17. Então, da 13 a 17 são elementos representativos. Então, aqui no meio, 13 a 12 de transição, 1, 2 e 13 a 17 elementos representativos. Sendo que, né, a gente vai estar vendo mais para frente sobre a regra do octeto, né? Então, cada elemento químico na sua coluna aqui, ela especifica a quantidade de elétrons que tem na última camada. Por exemplo, os elementos que estão na coluna 1A, ele tem um elétron na última camada. O que está na 2A é porque ele tem 2 elétrons na última camada. O que está na 13A, aqui na coluna 13, é porque tem 3. 14 é porque tem 4. 17 é porque tem 7. E 18 porque tem 8 elétrons individualmente. A regra do octeto é aquela regra que fala que para estar estável ele tem que estar com 8 elétrons na última camada. E aqui os gases nobres, eles não precisam nem ganhar nem perder elétrons, porque eles já estão estáveis com 8 elétrons. Quem está aqui no 17 precisa ganhar 1, quem no 16 precisa ganhar 2. Né? Quem está com 1 ou 2 vai tender a perder esse elétron. Né? Quem está com 2 vai tender a perder 2 e assim por diante. Então vamos lá. Os metais são esses elementos que eu falei para vocês, né, que estão aqui mais para a esquerda. Os lactanídeos e actinídeos que estão aqui embaixo também, eles fazem parte dos metais. Né? O único metal que é líquido é o mercúrio, né, em condições de temperatura ambiente. Né? Tem um elemento químico muito curioso que as pessoas perguntam, que quando pega ele, coloca ele na mão, ele fica líquido. As pessoas acham que esse metal é líquido. Na verdade, a temperatura ambiente, a temperatura de fusão dele é 29 graus. Então, em temperatura ambiente, ele é sólido. Por quê? A temperatura ambiente é 25 graus Celsius. Então, como ele funde com 29, então ele ainda está no estado sólido, né, por ser 29 graus Celsius.
Mas a temperatura da nossa pele, a temperatura corporal, como nós sabemos, ela é de 36, 37 graus Celsius. Então, ao você colocar um metal na pele, o elemento químico galho na mão, ele vai derreter. Então, ele vai ficar no estado líquido, tá bom? Quem tiver curiosidade e procurar na internet, é o galho, né? Ga, o elemento químico galho. Tá? Os metais, eles são eletropositivos porque eles tendem a perder o elétron. O elétron é uma carga negativa. Então, se ele está perdendo carga negativa, é porque ele está ficando positivo. Então, os metais têm características eletropositivas, né? São sólidos, como eu falei, né? Só o mercúrio que não é, que ele é líquido. Brilho, né? São maleáveis, né? Se você pegar, tipo, o, a, tem alguns metais que são utilizados até em fios elétricos, né? Corrente elétrica, como o cobre, né? O cobre você pode amassar ele, dobrar, é super maleável e são bons condutores de calor e eletricidade. Eles são utilizados em circuitos elétricos, essas coisas. Ok, gente? Os ametais já são o contrário, eles estão aqui do lado direito, né? E eles estão querendo ganhar elétrico. Por quê? O flúor, por exemplo, que está aqui na 7, aqui na 7, 17, né? Ele está com 7 elétrons na última camada. Para ficar, né, estável, precisa seguir a regra do quinteto, que é ficar com 8 elétrons na última camada. Então ele precisa ganhar um elétron. Então esses elementos químicos que estão desse lado aqui, a tendência deles ganhar elétrons. Sempre ganhar elétrons. Então por isso que eles vão ser eletronegativos. Eletronegativo, então eles vão tender a ganhar algo negativo, né? São quebradiços, opacos, ao contrário já dos metais, né? Que têm brilho. Então esses já não têm brilho, que são opacos, quebradiços. Formam compostos covalentes, né? Compostos covalentes que a gente fala, porque eles formam compostos covalentes. Nós vamos ver que em ligação covalentes são aquelas ligações que é de ametal com ametal ou ametal com hidrogênio. Então, por exemplo, F2, Cl2, Br2, SO, HF, que é ácido fluorídrico, são tudo ligações covalentes. Tá? Então, os ametais formam ligações covalentes. Os gases nobres são aqueles elementos químicos que estão nessa última figura aqui. Eles estão super estáveis, não querem nem ganhar, nem perder elétron, então eles não têm baixa reatividade, não é reativo, porque a ideia é de mexer com outro elemento químico, né? Perturbar outro elemento químico. Ele não perturba ninguém, ele fica na dele, né? Então não precisa. E as condições deles são todos gasosos nas condições ambientais. Tá? O hidrogênio é um elemento químico bem à parte, né? Difere de qualquer elemento químico, ele normalmente faz ligação de covalente, né? Como eu já disse para vocês, né? com os ametais. E é isso, gente. Resumindo, é isso mesmo, tá bom? Qualquer dúvida é só falar comigo lá na nossa aula na sexta-feira. Obrigado.